Agora eu estou vivo. Gostei da mensagem. Bom dia, pessoas. Eu sou Carlos Saad, practitioner, master practitioner e um monte de coisa. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você nesta live. Mais uma live hoje falando algumas coisas a respeito de transformações. Hoje tem algo diferente. Hoje eu vou abrir um portal. Sabe, um portal? Quem sou eu para abrir um portal? Quem é esse cara para abrir um portal? É um portal para dentro. Eu vou falar de mudança real, daquela mudança que acontece na essência e que se sustenta sozinha, por si só. Porque aquelas mudanças que você acabou, viu um curso, escutou, leu um livro, saiu de uma palestra, mudei. É só ter um contexto, um fato e o gatilho, pá, traz tudo de volta. Que mudança? É onde entra a PNL sistêmica, onde entra outras técnicas, como eu já falei, tem o psicodrama, tem a análise racional, e hoje eu vou falar da hipnoterapia ericksoniana. E até vou acrescentar alguma coisa do que eu já falei na última live, que é um pouco de psicodrama. São 3 pilares que mudaram minha vida, e mais pilares ainda, mas só esses 3 hoje, mudaram minha vida e podem mudar a sua, ou, claro, de quem você quer ajudar. Eu não sei se você pretende um dia ajudar pessoas. Claro que a primeira necessidade de você se ajudar, você se transformar. Porque após a sua transformação, quando dá certo para você, provavelmente você vai poder aplicar em outras pessoas. Essa é a regra, né? Te digo uma coisa, nada mudou. Pensa nessa frase. Mas algo em você já não é mais o mesmo. Doideira a frase, né? Mas eu gosto dessa frase. Nada mudou, mas algo em você já não é mais o mesmo. Vamos iniciar desprogramando a nossa matrix interna. Sabe aquela sensação que você pode, talvez, ter de estar se repetindo, ou estar repetindo os mesmos padrões, mesmo sabendo que eles não te servem mais? Já aconteceu isso com você alguma vez na sua vida? Você quer mudar um padrão, acredita que mudou, fez um monte de coisa, mudou, aconteceu o fato, pá, o padrão volta. O comportamento volta, o hábito volta. Os pensamentos limitantes voltam. Parece que tem uma programação rodando lá no fundo da nossa mente. E por mais que você mude atitudes, algo te puxa de volta para o mesmo lugar. Aí entra a PNL, a Programação Neurolinguística. Volto a repetir, a PNL, para mim, ela é o manual de instruções dos seres humanos. A PNL é como aprender a decifrar o código dessa matrix interna. A pessoa começa a enxergar como as suas palavras, os seus pensamentos, as suas emoções constroem a sua realidade. Presta atenção, a sua realidade. A sua realidade não é a mesma do outro. O jeito que você vê o mundo é diferente do que o outro vê. Mas quando a gente fala de PNL, sistêmica integrada, aí a coisa fica ainda mais poderosa. Ela fica mais fina. A PNL já é poderosa, né? Aí talvez você possa estar se perguntando, por que, Carlos? Porque você deixa de olhar só para você de agora e começa a enxergar o sistema onde esse você seu de hoje nasceu. Nós temos comportamento. Onde nasceu um comportamento limitante? Onde nasceu uma crença limitante? Onde nasceu um pensamento limitante? Onde nasceu um trauma, algo que possa te limitar? Vários nascimentos, né? E a origem desses padrões que você tem. Tem também as lealdades invisíveis, que eu já falei numa outra live, é só voltar, acho que umas 2 ou 3 lives atrás. As emoções herdadas, isso tem muito. É como se você abrisse um mapa completo da sua história, do seu corpo emocional, das suas vozes internas. Já me perguntaram, Carlos, o que é voz interna? Voz interna. Você pode ir perguntando, o que esse gordo está querendo falar de voz interna?
maluco? Exatamente esse pensamento seu, se perguntando o que são vozes internas, ela é uma das suas vozes internas. Os nossos pensamentos, elas falam muito, demais da conta, às vezes, né? E às vezes nós temos essas vozes internas e nem sabemos, elas são despercebidas, elas são tão rápidas que despertam gatilhos, faz tum, e tudo começa a acontecer. E o mais bonito é quando todo esse poder da PNL, e é onde eu venho a sistêmica integrada, é quando ela se junta com outras técnicas. E hoje eu vou falar, por exemplo, começando com a hipnoterapia ericksoniana. O cara é um gênio. Inclusive, Richard Bandler foi, acredito pela história, ele foi pupilo do Erickson. Erickson é um gênio. Eu não pego um pouco da história dele. Se você tiver um tempo, você talvez entenda quem foi Milton Erickson. E essa hipnoterapia, ela acessa o inconsciente com suavidade. Isso é o gostoso. Ela vai entrando com carinho, vai entrando com ecologia, como diz na PNL, com respeito. E o psicodrama, que põe o coração em cena e traz, as pessoas de PNL não gostam de falar, mas de catarse. Eu gosto muito de uma catarse. Catarse é quando a emoção vem à tona. Por quê? Você não só entende a dor, você atravessa a dor. Você atravessa a dor e reescreve sua história com o corpo, com a alma, com a presença, com a emoção, com a mente. Vou dar um exemplo de um caso. Uma treinanda, em um dos treinamentos, ela chegou até mim, chegou comigo e falou, estava dentro de umas dinâmicas, e falou, Carlos, eu tenho alguns momentos da minha vida que eu travo. Claro, eu fui questionando, né, quais momentos. Ela foi abrindo, né, exatamente quando ela precisava se expressar. E ela dizia, né, parece que minha garganta trava, ela fecha, eu me anulo nas reuniões, eu deixo meu namorado, hoje já marido, eu deixo meu namorado decidir tudo por mim. E o pior, após eu ter essa consciência que eu deixei, eu não falei não, eu não me posicionei, eu fico com raiva de mim. Claro, eu escutei, não fui direto, sabe, na técnica, não fui direto nas coisas, como tem que ser. Eu quis explorar um pouco mais e eu fui para o campo emocional. E conduzi ela para uma linha do tempo. Linha do tempo, para mim, é uma das técnicas mais bonitas da PNL. Na verdade, uma das mais bonitas de todas as técnicas que eu conheci é a linha do tempo. A linha do tempo, ela é fantástica. Eu sou apaixonado, eu e a Fabiana nos especializamos em linha do tempo, então é uma delícia. E um dos recursos, pelo menos, mais potentes que eu acredito ser, não só da PNL, em geral. E, claro, caminhando ela dentro de um processo, e ela chegou até mais ou menos os seus 4, 5 anos de idade, e a memória veio à tona, e ela se viu numa cena em que a mãe dizia, menina educada não fala alto, dando bronca. Você sabe que criança é criança, né? A criança, se você fala que vai chover canivete, ela não tem ela não consegue generalizar. Vai chover canivete, a criança acha que vai chover canivete. Por isso os pais deveriam fazer PNL. Deveria ter PNL na escola, já lá no começo da comunicação. Os professores deveriam aprender PNL para aprender a falar com criança. É um absurdo como as pessoas não conseguem entender a mente de uma criança. A criança está abrindo, está começando o HD. E se você fala para uma criança aquilo que você fala, ela acredita que é aquilo. E se pegar, ela vai levar para o resto da vida dela. Como foi, esse é um dos casos de centenas e centenas de casos que nós temos, às vezes de um olhar, de uma palavra, ou de uma frase. Nesse caso foi uma frase. E a mãe falando, menina educada não fala alto, e dando bronca, né? Para ela, aquilo virou uma âncora inconsciente. Depois eu acho que vou falar sobre âncora um pouco aqui, porque algumas pessoas que não conhecem não sabem o que é âncora. Âncora é aquilo que segura. Então tem uma emoção, ela tem um gatilho, e a âncora é o que segura e traz de volta toda aquela emoção. Então ela segurou essa frase para ela. E ela criou um programa, onde nós chamamos de programa, que foi assim, falar é igual a ser rejeitada, ser mal vista, ser castigada, que é igual a não ser aceita, que é igual a não ser amada. Olha onde chegou uma frase. A mãe teve boa intenção? Claro que teve. Ah, vou culpar a mãe. Não, ela fez o melhor que ela pôde, ela fez aquilo que ela sabia. Por isso que eu recomendo, façam.
busquem conhecimento, para exatamente não cometer falhas, não erro, porque não existe erro. Se ela soubesse, ela não teria feito. Então ela não errou, a mãe não errou. Ela fez o que ela aprendeu. Ela fez o melhor dela, acredito, na maior das boas intenções. Então jamais compara os pais. Ao contrário, nem culpar a si. É legal assim, até agora eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz aquilo que eu sabia fazer e ponto. E com a linguagem, aí entra a Milton Erickson, né, a gente chama de hipnoterapia ericksoniana. O Erickson, né, você vem acessando essa memória com uma leveza gostosa, com uma permissividade, um respeito com o inconsciente. E foi aí que aconteceu a magia. Quando ela entendeu isso, ela, sabe, quando o corpo muda. E eu não parei por aí, com ela no processo, claro, em estado alterado de consciência, que eu vou falar também, em estado alterado de consciência, as pessoas não imaginam o que é. Só para te dar um exemplo, você fechou os olhos, olhou para o nada, entrou naquele, sabe, aquele flow, sabe, sei lá como é que fala isso aí, flow, sabe, você tá navegando para nada, você já está no estado de expansão de consciência, que é normal, é algo natural. Num treinamento nosso, Expandindo Sua Visão, nós ensinamos isso, tá? Quer dizer, nós despertamos, né, porque é natural. E aí, nesse estado, eu simplesmente sugeri a ela, eu fiz um convite para aquela versão daquela mãe, para sentar na frente dela e começar a conversar um pouco. E disse para ela, diga o que você não conseguiu dizer naquele dia para sua mãe. Aqui interno, isso é o psicodrama interno. Ela começou a chorar, e, claro, começou a trabalhar. Ali começa o psicodrama interno. E uma cena começa a se reconfigurar. Ela começa a ressignificar uma memória. Isso é o mais bonito. E, claro, a criança interior dela se fortalece, porque a criança entendeu uma coisa. O adulto já é adulto, o adulto compreende. Ah, mas eu compreendi, aquilo, só aquilo. Aquilo me fez passar por tudo isso, só aquilo. Para você, adulto. Para a criança, não é só aquilo. Para a criança, é o mundo. E quando essa criança interna começa, a sua memória interna começa a entender, a criança se fortalece, o adulto se reconecta. E aí, na saída, ela disse, agora eu posso falar, me sinto bem. E ainda, dizendo o que eu quero, eu acredito que eu posso ser amada. Claro, estava dentro de um treinamento, passou por outras dinâmicas, outras coisas tal, e foi embora, né? Acabou o treinamento. Alguns dias depois, ela mandou uma mensagem no WhatsApp. Carlos, surpresa, consegui me posicionar numa reunião importante na minha empresa. Falei com firmeza e fui ouvida. Isso é legal. E sabe o melhor? Eu me senti eu. É tão gostoso quando a gente recebe um feedback desse, não é? Isso é o poder do practitioner em sistêmico integrado com profundidade. Isso é o que você aprende quando se forma no practitioner. Comigo, com a gente, comigo e com a Fabiana. Você não vai aprender só PNL, não vai aprender só as técnicas do practitioner. Você vai aprender mais, inclusive como ela funciona, como ela se integra. O que acontece? Porque dentro de uma técnica tem outra já embutida e as pessoas não falam. Ninguém te conta que dentro de uma simples ancoragem você tem expansão de consciência, você tem psicodrama interno, você tem hipnoterapia ericksoniana, você tem talvez até análise dentro de uma pequena ancoragem. Dentro de uma pequena, sabe, troca de fobia, ou ressignificar uma fobia, coisa simples da PNL. E não é só técnica, é alma, é corpo, é linguagem, mas também é emoção. Isso que é gostoso, quando a pessoa gosta do que faz, ela se sente bem fazendo aquilo. É uma delícia quando nós aprendemos a guiar pessoas, claro, dentro do mapa delas, dentro do mundo delas, com respeito no tempo delas, com profundidade. Quando eu falo dentro do mundo delas, é que assim, eu não acho nada. Quando eu estou atendendo alguém, eu não acho absolutamente nada. Eu não tenho que achar da vida dela. Eu não sei se é bom, se é ruim, se serve, se não serve, se ela precisa ir para um lugar, para o outro. Seria doideira da parte de qualquer um que busque ser um facilitador, um terapeuta, sei lá o quê, fica dando conselho, ó, você tem que fazer isso, ó, você tem que brigar com seu marido, ó, você tem que brigar com sua mulher, você tem que fazer isso, não tem que fazer nada. Quem tem que saber é a pessoa. Nós, na verdade, porque nós somos guias, nós podemos dar ferramentas para que a pessoa consiga entender o que ela está passando, o que ela precisa.
Por isso, quanto mais ferramentas nós tivermos, melhor. Eu preciso disso. Isso eu tenho. Espera aí, vou colocar para você. Percebe? E no tempo de cada uma, com a profundidade que cada uma aguenta. Com segurança, com ética. E aí você vira alguém que sabe ouvir além das palavras, que enxerga além do comportamento e que cura. O curar significa ressignificar para mim, tá? Quando eu falo cura, é o ressignificar, a cura emocional, sem precisar usar, às vezes, palavras. Olha que doideira. Doido, né? Bem, essa foi um passando o que vai acontecer no curso de formação Practitioner em PNL Sistêmica Integrada. E se esse conteúdo fez sentido para você, algum sentido, se deu aquele estalo de, pô, pera, é isso que eu quero aprender, então presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Nós, eu e a Fabiana, estamos preparando um encontro ao vivo no Zoom, exclusivo, onde nós vamos apresentar pela primeira vez esse curso de formação completa em PNL Sistêmica Integrada, que é o Practitioner, ok? Depois tem outro, tem a sequência, tem o Master e tal. Inclusive, tem coisas que até que vêm do Master que nós estamos trazendo para o Practitioner. Com tudo que você precisa para se tornar realmente um Practitioner de verdade, com profundidade, com ética, com alma, com honestidade e, claro, com o prazer que normalmente a pessoa possa ter de ajudar os outros. É gostoso ver a pessoa, você fez alguma coisa, porque terapia é isso, terapia é autoajuda. Não é? Terapia é autoajuda, terapeuta faz com que outra pessoa se autoajude. Simples. É gostoso isso, quando você tem ferramentas, você faz com que a pessoa se descubra. É legal, você é um guia, é apenas isso. Com profundidade, claro, e com intenção. Mas esse convite vai só para quem entrar no grupo fechado do WhatsApp. E lá dentro nós vamos colocar o link que vai ser o lançamento no Zoom, ao vivo. E quem estiver lá, claro, vai ter surpresa. E não é um evento de massa, tá? É para quem realmente se sente ou sente que está sendo chamado para algo maior, algo mais forte. Ah, cara, você vai dar PNL, tem muita gente dando para a gente. Tem muita gente dando. Eu aplico PNL desde 95. Aprendi o meu primeiro practitioner em 94. Aplico as outras técnicas 97, 98, 2000. Quantos cursos já foram feitos? Aplicando. Em treinamentos de autodesenvolvimento, treinamentos de desenvolvimento pessoal, treinamentos presenciais de 35, 55, 80 horas, transformando pessoas, só aplicando. São mais de 30 anos aplicando essas técnicas. Eu fiz um cálculo por cima, deu 15 mil, 16 mil horas aplicando. Chega de fazer a aplicação. Nós resolvemos, eu e a Fabiana, começar a passar aquilo que nós sabemos. E nós sabemos que sabemos mais ou menos. Ok? E vamos passar isso para que as pessoas possam ter continuidade. Eu já estou com uma idade de 63 anos, sei lá quanto tempo mais ainda vou ver. É necessário passar, porque conhecimento guardado é igual a zero. Não é assim? Então nós resolvemos fazer isso. Por isso, entra no grupo, a descrição está na BIOS, ou acompanha o vídeo, mas não está na BIOS lá, tem lá o link, entra no grupo fechado, eu aprovo. É maluco, né? É estranho que quanta gente da Coreia do Sul quer entrar, da Índia. Sei lá como é que eles pegam isso, né? Esses doidos aí. O link está na descrição, claro que eu bloqueio, né? Está nos stories, no perfil, e aí você acha. Está fácil de achar em qualquer lugar, ok? E vai ser, logo já nós vamos dar a data do lançamento, e para abrir esse novo ciclo juntos. Eu, você, a Fabiana, nós. A linguagem é a ponte entre o mundo interno e o externo. Lembre-se sempre disso. E quando bem usada, ela não só toca, ela transforma. Ok? Gratidão por estar me assistindo até aqui, paciência. Essa live pelo menos não travou. Ontem travou 3 vezes, nem sei como é que eu consegui fazer a quarta live, estava travando. E na próxima live ainda vou falar de mais PNL sistêmica e integrada com, vamos ver qual outra técnica que eu vou colocar amanhã, ou falar mais um pouco de casos, né, do que acontece, do que é possível fazer consigo e com outros com a PNL sistêmica. Deixa um comentário, é legal dar um comentário, dá um ok no Instagram, não sei como é que funciona o Instagram, né, dá uns likes, eu estou acostumado mais com o YouTube. Então, assim, faz um comentário, o comentário é importante. E se você quer escutar alguma coisa a respeito,
não precisa nem colocar o seu nome, pode dar um direct, alguma coisa que você quer saber sobre uma emoção, sobre um fato que você passou, alguma coisa sobre se é possível ressignificar alguma coisa sua, escreve. E na live a gente pode comentar, não tem problema nenhum, a gente faz uma analisada e comenta. Sem até colocar o seu nome, não há problema, coloca se quiser, ok? Então, fui e até acho que amanhã devo fazer ou depois devo fazer mais uma live. Muito obrigado, gratidão.